Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Gabriel. Hoje eu vou estar continuando um pouco do conteúdo de educação financeira que a gente iniciou com o vídeo de gestão de finanças pessoais, que a gente abordou algumas técnicas para a gente se conhecer e, enfim, o link desse vídeo está na descrição e quem tiver interesse dá uma olhada lá, bem interessante. E como o pessoal comentou bastante, que é um tema muito importante, eu vou trazer um conceito que eu gosto de aplicar bastante na minha vida financeira pessoal, que é o conceito de pague-se primeiro, ou seja, a gente se pagar primeiro nas ocasiões, quando a gente recebe algum valor, os frutos do nosso trabalho, a gente também precisa se pagar, né? Então eu trouxe aqui essa mensagem que seria que você é a sua própria empresa e como todo sócio também precisa do seu prolabore. Então uma empresa, no caso, o que eu estou querendo dizer? Como a gente já observa, a gente já fez muitas observações de empresa, olhou seus custos, suas despesas, a gente sabe que existem algumas linhas, como por exemplo, despesa com salários, despesa com pessoal e despesa ali com o salário da administração também, dos administradores. Como uma empresa, ela precisa pagar aquele que está tomando conta da empresa. Ou seja, você, como sendo sua própria empresa, precisa também se pagar, separar um dinheiro para você. E como que é feito essa forma de pagamento? Ela pode ser feita de duas formas. Através de valores de curto prazo que você utiliza no seu dia a dia para comer alguma coisa que você gosta, para sair para algum lugar, ou talvez guardar um dinheiro para viajar. E também pensando em longo prazo. Então, a empresa ela vai ter os seus custos como, por exemplo, com fornecedores, e com transportes e com diversas coisas. E isso acontece com a gente também. A gente tem um custo com alimentação, com transporte, com água, energia, e a gente sempre acaba pagando os outros e nunca se pagando. E isso é muito importante, a gente se pagar, porque é isso que vai dar perenidade para nós mesmos, para o nosso longo prazo, para a nossa vida de longo prazo. Então, eu trouxe esse conceito aqui também, que seria pagar os seus dois eus. Existe o eu do presente, que você tem que separar um dinheiro para se divertir, sair de vez em quando, se organizar para alguma viagem, que é um conceito muito importante, e também pensar no seu eu do futuro, com investimentos de longo prazo. E uma forma que eu considero muito importante de a gente fazer essa diferenciação entre o nosso eu do futuro e o nosso eu do presente é a hora que a gente vai fazer os lançamentos e as análises das nossas receitas e despesas mensais. A despesa para nós, pessoas físicas, é como se fosse os investimentos, os custos, tudo aquilo que uma empresa faria para desenvolver o seu negócio. Então, no caso, eu trouxe aqui dois exemplos, um para a parte de que não consta os investimentos e outra para a parte de investimento, né? Então, quando você vai lá e lança suas receitas, e eu recomendo todo mundo fazer isso, pode fazer nesse formato aqui mesmo, muito simples de fazer, lança a receita de um lado, lança a despesa de um lado e coloca aqui um resultado final para saber se você terminou positivo ou negativo naquele determinado mês, né? Então vamos supor desse lado aqui esquerdo, a gente tem alguém que não faz o lançamento para investimento. Essa pessoa, nesse caso aqui, ela teria um resultado de R$ 610. Por quê? Porque aqui ela está investindo em estudo, ou seja, está pagando a escola, né? A escola está recebendo o recurso dessa pessoa. Está pagando aqui a internet, a companhia de telecomunicações que está sendo paga, a luz, água, transporte, alimentação, tudo aqui está envolvendo outras empresas e pessoas que estão recebendo receitas. Nesse caso aqui, essa pessoa não teve nenhum tipo de despesa para ela mesma até o momento. Aí você pode falar para mim, Gabriel, mas sobrou R$ 610, esses 610 ela pode investir. É verdade. Só que no meio do mês, né, vai passando o mês, ela vai tendo outras despesas. E se ela vê que ela tem R$ 610, ela acaba gastando e não gera nenhum tipo de controle. Agora eu vou dar um exemplo, por exemplo, aqui na direita, de uma pessoa que faz o mesmo lançamento, só que ela coloca algum valor para investimento. Vamos supor que ela olha para o salário dela, R$ 3.000 nesse exemplo, e fala assim, não, eu tenho condição de guardar R$ 300. Não, eu tenho condição de guardar R$ 200. E isso é mais fácil fazer no começo do mês, quando você recebe ali o seu salário, isso é mais fácil de fazer. Porque aí só depois que você vai organizar as suas despesas. No caso dessa pessoa aqui, sobrou R$ 310. Então ela vai ter um controle melhor sobre o seu orçamento para gastar no máximo esse valor aqui. Para não acabar
desperdiçando um recurso, entre aspas, que poderia ser usado para investimento, para reserva, etc. E com o passar do tempo, essa pessoa está fazendo investimento nos seus estudos. Esse salário ele vai aumentar, ele não vai permanecer estático para o resto da vida. Ele vai aumentando e vai, consequentemente, aumentando a despesa com investimento, ou seja, vai colocando mais recurso para o eu dela do futuro, que aí ele vai ter o pagamento e vai poder aproveitar dos frutos do trabalho. Entrando aqui no site do Investidor 10, a gente vai fazer uma simulação de juros compostos, colocando esses R$300 por mês mesmo que a pessoa está investindo e vendo a longo prazo o quanto que ela vai conseguir, certo? Hoje eu tenho 21 anos, vamos supor que eu queira simular até os meus 50 anos, então vamos supor que eu queira me aposentar com 50 anos, eu quero ver se vai dar certo com R$300 por mês, o quanto que eu teria com 50 anos. No caso, então, seria 29 anos investindo, o que daria 348 meses, né? Então vamos colocar aqui o valor inicial de R$300. Uma taxa de juros hoje com uma boa carteira de ações, se a gente pegar o Ibovespa que rende 13% ao ano, só que não é um bom índice, a gente filtrar um pouquinho mais, vamos colocar uma faixa de 15% ao ano que é bem possível de atingir com as ações, considerando sempre o reinvestimento de dividendos, né? Então 15% ao ano, por um período de 29 anos, que seria o meu caso aqui para dar 50 anos, eu tenho 21. Então, daqui a 29 anos eu teria 50. E o investimento mensal de R$300. E clicando aqui em calcular, a gente vai ver que no final desse período, quando eu tivesse 50 anos investindo R$300 por mês e recebendo 15% ao ano, eu teria um valor final de 1,5 milhão. Desses 1,5 milhão, 1,3 milhão tinha vindo apenas dos investimentos, né, do rendimento em juros, ou seja, valorização dos ativos mais distribuição de dividendos, né, o reinvestimento dos dividendos. E eu teria tirado do meu bolso apenas R$104 mil. Então a gente observa que no longo prazo o tempo faz o seu trabalho muito bem, né? No começo, o meu retorno em juros, que seria os rendimentos e os dividendos, ele é bem baixo, né? Agora, conforme vai passando o tempo, eu começo a dobrar esse recurso e receber mais. Olhando ainda o exemplo do poupador, que é aquela pessoa que tem uma determinada capacidade de poupança e os seus investimentos não geram retornos inferiores à sua capacidade de poupança. No caso de R$300 por mês, é a mesma coisa que guardar R$3.600 por ano. E vamos supor que tenha um dividendo de 8%, que hoje é uma boa carteira de ações, vai dar de forma razoável, realista, 8%, né? Hoje a gente está passando por um mercado de baixa, então temos empresas pagando mais de 10%, boas empresas inclusive, que a gente já trata no nosso canal, mas vamos supor 8% aí em média, que seria aí um bom provento, é mais ou menos o que o IDIV paga, né? Até um pouco acima do IDIV. Então, ao final de um ano, a pessoa receberia R$288. E esse perfil é o perfil poupador. Essa pessoa, ela precisa se dedicar para conseguir aumentar a sua capacidade de poupança e investir ao máximo, porque isso vai acelerar a sua acumulação de patrimônio, certo? E um fator muito curioso e importante é o seguinte: quando você faz um investimento, você tem um horizonte que a gente considera razoável para você começar a receber o mesmo que você contribui, o mesmo que você paga, que você poupa, certo? Olha só que interessante, então, a partir de 5 anos, o seu total de juros aí, ele já é proporcional ao que você paga mensalmente, né? Então você já estaria recebendo R$300, que seria a mesma coisa que você está poupando. Então, um horizonte de tempo razoável é de 5 a 7 anos para você começar a receber a mesma coisa que você está poupando. Só que conforme o tempo vai passando e você vai aumentando o seu investimento, ele acaba sempre te dando um retorno maior em relação à sua estaca inicial, né? Porque você acaba aumentando a capacidade composta dos seus investimentos. Então, por exemplo, vamos supor que você contribua R$300 por mês. A partir de 5 anos você começaria a receber aproximadamente os R$300. Se a gente considerar os 8% que eu estou falando, eu vou pegar o meu total acumulado de 26.502,62 e multiplicar por 8%, eu teria 2.100. Olha só, ainda não está dando certinho. Mas vamos colocar aqui no final de 7 anos. 43.308,42 vezes 8. 3.464, que seria já próximo aí dos seus R$3.600. Então esse horizonte aqui
ele é o provável que você vai estar recebendo já a mesma quantidade que você está contribuindo, né? Na visão aqui de juros, a gente já tem a partir dos 5 anos, a partir dos 8% na forma acumulada, que seria o dividendo, a gente estaria chegando perto aqui no final de 7 anos. Então, qual que é a expectativa razoável para você ter um investimento, para você estar investindo e começar a ver o fruto? Entre 5 e 7 anos, certo? Se demorar muito mais do que isso, 8 anos tudo bem, mas se começar a demorar 10 anos, em 10 anos você ainda não está recebendo, o que é pouco provável, é muito difícil, só se você tiver acabando fazendo muita coisa errada, acabando investindo em ativos não produtivos, em más empresas, que aí você não vai mesmo receber dividendo. Então, aí tem uma coisa errada, você precisa rever sua estratégia. Mas nessa faixa aqui de 5 a 7 anos é totalmente natural, não fique preocupado se em 3 anos você não está recebendo a mesma coisa, que... Bom, se você conseguir, ótimo, né? Se deu bem, mas em 5 a 7 anos é o mais natural. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, falando um pouquinho ainda dessa questão aí de educação financeira, alguns cuidados que a gente precisa ter. Faça sempre suas próprias demonstrações, coloque a sua receita, saiba para onde vai sua despesa, porque isso vai te dar controle e vai ampliar a sua capacidade de poupança. E também pague-se primeiro. Seja uma das primeiras coisas que você faz no mês, recebe o dinheiro e já paga, já se paga. O seu eu do futuro vai agradecer e mostra o quanto é importante a nossa aposentadoria e pensar nela. É isso, pessoal. Muito obrigado.